Minha sogra exigiu que eu desistisse do meu apartamento, mas não esperava o que eu ia revelar. Ainda me lembro do cheiro de café que pairava na cozinha naquela manhã de sábado, misturado ao aroma salgado da brisa marinha que entrava pela janela do meu apartamento. Era setembro, e Florianópolis despertava com aquela luz dourada que tanto me fazia amar esta cidade. Eu estava de pé na bancada da cozinha, observando as ondas quebrarem na praia de Canasvieiras através da janela panorâmica que tanto me custou conquistar. 3 anos. 3 anos economizando cada centavo do meu salário de arquiteta, abrindo mão de jantares fora, de roupas novas, de viagens com as amigas, tudo para chegar até aqui, meu primeiro apartamento próprio. 60 metros quadrados de liberdade, cada tijolo comprado com meu suor, cada móvel escolhido com o cuidado de quem sabia o valor de cada real investido. Gabi, amor, minha mãe está subindo. A voz do Tiago ecoou do interfone, quebrando meu momento de contemplação. Meu estômago se contraiu involuntariamente. Dona Regina nunca vinha aqui aos sábados. Na verdade, ela raramente vinha aqui. Ponto final. Desde que Tiago e eu nos casamos há 1 ano e meio, nossa relação havia se tornado uma dança delicada de cortesias forçadas e sorrisos que não chegavam aos olhos. Corri até o espelho do banheiro. Arrumei os cabelos castanhos que insistiam em se rebelar contra a umidade do litoral e vesti uma blusa mais apresentável. Não que quisesse impressionar minha sogra, mas havia algo no ar que me dizia que esta visita seria diferente. A campainha tocou exatamente 5 minutos depois. Quando abri a porta, lá estava ela, Dona Regina, com seus 58 anos bem cuidados, cabelos sempre impecáveis no salão da Dona Marlene, e aquele olhar que parecia medir cada centímetro do meu lar, como se estivesse avaliando uma propriedade à venda. Bom dia, Regina, cumprimentei, forçando um sorriso. Entre, por favor. Ela passou por mim sem muita cerimônia, os olhos percorrendo cada detalhe da sala. Parou diante da estante que eu havia desenhado especialmente para aquele espaço, onde exibia alguns dos meus projetos arquitetônicos emoldurados junto com fotos da nossa lua de mel em Buenos Aires. Que apartamento! Aconchegante, disse ela, e havia algo no tom que me fez questionar se aquilo era um elogio ou uma crítica sutil. Tiago apareceu da cozinha carregando uma bandeja com café e pão de açúcar, que eu havia comprado na padaria da esquina. Meu marido tinha essa mania de tentar amenizar qualquer tensão com comida, como se um bom café brasileiro pudesse resolver todos os problemas do mundo. Senta aqui, mãe, ele disse, indicando o sofá bege que eu havia escolhido depois de semanas pesquisando o melhor custo-benefício. Gabi fez aquele café que você gosta. Mentira. O café era sempre o mesmo, mas Tiago tinha essa necessidade constante de me fazer parecer especialmente dedicada à sua família. Sentei-me na poltrona em frente ao sofá, mantendo uma distância respeitosa, mas ainda assim conseguindo observar cada microexpressão no rosto da minha sogra. Por alguns minutos, conversamos sobre amenidades, o tempo, os preços do mercado, a nova novela das 8. Mas eu sentia que havia uma tempestade se formando por trás daqueles olhos castanhos que Tiago havia herdado. Regina segurava a xícara de café como se fosse uma arma, e seu olhar continuava vasculhando meu apartamento com uma intensidade que me deixava desconfortável. Foi então que ela pousou a xícara no pires, com um tinido que ecoou pela sala como um sino de alerta. Gabriele, ela começou, e meu nome soou formal demais em seus lábios. Preciso conversar com vocês sobre uma situação familiar importante. Tiago se remexeu no sofá ao lado da mãe, e pude ver suas mãos ficarem ligeiramente trêmulas. Ele conhecia aquele tom. Eu também estava aprendendo a reconhecê-lo. O Marcos está passando por um momento muito difícil, continuou Regina, referindo-se ao irmão mais velho do Tiago. As dívidas, o desemprego. Ele precisa de um recomeço, de um lugar para se reestabelecer. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu tinha uma sensação ruim sobre onde essa conversa estava indo. E nós pensamos que... Ela fez uma pausa dramática, olhando diretamente nos meus olhos, que seria uma demonstração linda de solidariedade familiar se vocês pudessem disponibilizar este apartamento para ele. Temporariamente, é claro. O mundo pareceu parar por um instante. Olhei para Tiago, esperando ver surpresa, indignação, qualquer coisa que indicasse que ele não sabia dessa conversa. Mas o que vi foi um homem evitando meu olhar, brincando nervosamente com a aliança de casamento. Regina, consegui dizer,
minha voz saindo mais controlada do que eu imaginava ser possível. Este apartamento é meu. Eu o comprei com o meu trabalho. Ah, querida. Ela sorriu. Mas não havia calor naquele sorriso. Mas agora você é parte da nossa família. E família significa colocar os outros em primeiro lugar, não é mesmo? Vocês podem muito bem morar com o Tiago na casa da Rua das Acácias. É maior. Tem quintal. É a sua casa. Interrompi, sentindo uma onda de calor subir pelo meu pescoço. Nossa casa. Ela corrigiu, com ênfase. A família Mendonça sempre cuidou uns dos outros. É assim que criamos nossos filhos. Olhei novamente para Tiago, implorando silenciosamente por algum apoio, por alguma palavra em minha defesa. Mas ele continuava mudo, preso entre duas mulheres e claramente desejando estar em qualquer outro lugar do mundo. A brisa marinha continuava entrando pela janela, mas agora carregava um peso que não existia minutos antes. Meu apartamento, meu refúgio, minha conquista mais preciosa, de repente havia se tornado o centro de uma batalha que eu nem sabia que estava travando. E algo me dizia que essa era apenas a primeira jogada de uma partida muito mais complexa do que eu poderia imaginar. O silêncio que se seguiu ao pedido de Dona Regina era quase palpável. Senti como se alguém tivesse sugado todo o ar da sala, deixando apenas o som distante das ondas quebrando na praia e o tic-tac insistente do relógio de parede que minha mãe havia me dado quando me mudei. Preciso pensar sobre isso. Foi tudo o que consegui murmurar, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. Regina se levantou do sofá com a elegância calculada de quem havia conseguido o que queria. Pelo menos plantar a semente da dúvida. Claro, querida. Mas não demore muito. O Marcos está em uma situação delicada e família não pode esperar indefinidamente. Tiago finalmente encontrou sua voz. Mãe, a gente conversa e... Não há muito o que conversar, filho. Ela o interrompeu, ajeitando a bolsa no ombro. É uma questão de prioridades, do que realmente importa na vida. Depois que ela saiu, ficamos ali, Tiago e eu, como dois boxeadores que acabaram de levar um nocaute técnico. Ele se levantou e começou a recolher as xícaras da mesa de centro, evitando meu olhar, com a mesma determinação com que evitava conflitos com a mãe. Tiago. Minha voz cortou o silêncio como uma lâmina. Ele parou, ainda de costas para mim, segurando a bandeja com as mãos ligeiramente trêmulas. Você sabia, não sabia? Não era bem uma pergunta. Quando ele se virou, vi no seu rosto a confirmação que eu não queria ver. Os olhos castanhos que um dia me fizeram apaixonar estavam cheios de culpa e algo que parecia quase resignação. Ela me procurou semana passada, admitiu, apoiando a bandeja de volta na mesa. Disse que ia conversar com você, mas que era importante eu estar preparado para apoiar a família. Apoiar a família. Repeti as palavras como se fossem venenosas. E eu não sou sua família? Gabi, não é assim. Então como é, Tiago? Me levantei da poltrona, sentindo uma energia inquieta percorrer meu corpo. Sua mãe vem aqui e basicamente exige que eu abra mão da minha casa. E você fica mudo como uma estátua. Ele passou as mãos pelo cabelo escuro, um gesto que eu havia aprendido a reconhecer como sinal de estresse máximo. Você não entende como é, Gabi? O Marcos está realmente mal. Perdeu o emprego há 6 meses. Deve dinheiro para pessoas perigosas. E isso é problema meu? As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas naquele momento eu não conseguia sentir compaixão por um homem que mal conhecia e que, nas poucas vezes que o encontrara, sempre me pareceu estar aproveitando-se da boa vontade da família. É problema nosso, Tiago corrigiu, e havia uma tensão em sua voz que eu raramente ouvia. Quando você casou comigo, casou com a minha família também. Interessante, disse cruzando os braços, porque quando comprei este apartamento, fiz isso sozinha. Quando trabalhei dupla jornada para juntar a entrada, fiz isso sozinha. Quando escolhi cada móvel, cada detalhe, fiz isso pensando no nosso futuro, não no futuro do seu irmão. Tiago se aproximou, tentando me abraçar, mas eu me afastei. Não estava pronta para o consolo. Não quando sentia que meu próprio marido havia escolhido um lado, e não era o meu. Gabi, amor, vamos conversar direito. Talvez a gente possa ajudar o Marcos de outra forma. Um empréstimo ou... Com que dinheiro, Tiago? Interrompi. O seu salário de professor mal cobre as despesas básicas. Foi o meu trabalho como arquiteta que permitiu comprarmos os móveis,
que paga a conta de luz mais alta porque você gosta de deixar o ar-condicionado ligado o dia todo. Vi algo se fechar no rosto dele. Era como se uma porta tivesse se fechado em seus olhos. Então é assim? Perguntou. E sua voz carregava uma frieza que me assustou. Você vai contar centavo comigo agora? Vai jogar na minha cara que ganha mais? Não era isso que eu queria dizer, mas as palavras já estavam soltas no ar, cortantes e irreversíveis. Nos dias que se seguiram, nossa casa se transformou em um campo minado de olhares evitados e conversas monossilábicas. Tiago saía mais cedo para a escola e voltava mais tarde, sempre com alguma desculpa sobre reuniões pedagógicas ou treinos extras com a equipe de vôlei. As mensagens da minha sogra começaram no terceiro dia. Oi, querida. Espero que vocês tenham chegado a uma decisão. O tempo está se esgotando para o Marcos. Gabriele, sei que você tem um coração bom. A família Mendonça sempre se ajudou nos momentos difíceis. Filha, não deixe o orgulho falar mais alto que o amor. O Tiago está sofrendo com essa situação. Cada mensagem era uma gota de água em uma tortura chinesa. Dona Regina sabia exatamente onde apertar para causar o máximo de desconforto. E o pior era que ela não estava tecnicamente errada sobre Tiago estar sofrendo. Eu podia ver o peso da situação em seus ombros, na forma como ele evitava meu olhar durante o jantar. Na quinta-feira, encontrei Tiago no telefone com alguém quando cheguei do trabalho. Ele terminou a chamada rapidamente ao me ver, mas não antes de eu ouvir as palavras. Não posso forçar ela, e eu preciso entender a situação. Era sua mãe? Perguntei, largando minha bolsa no sofá. Era o Marcos. Ele respondeu, e havia algo em sua voz que me fez parar de me mover. O que ele queria? Tiago hesitou, brincando com o celular entre as mãos. Ele queria saber se podia pelo menos vir jantar conosco no domingo, para conversarmos pessoalmente. Olhei para meu marido, este homem que eu amava, que havia prometido me apoiar nos bons e maus momentos, e vi um estranho, alguém que estava disposto a me sacrificar no altar das obrigações familiares. Claro, respondi, minha voz soando calma demais. Afinal, esta ainda é minha casa, por enquanto. A expressão de dor que atravessou o rosto de Tiago quase me fez ceder. Quase. Mas havia algo crescendo dentro de mim, uma determinação que eu não sabia que possuía. Se eles queriam uma guerra de pressão psicológica, eu estava começando a descobrir que também sabia lutar. O que eu não esperava era descobrir que essa guerra estava apenas começando, e que os verdadeiros segredos da família Mendonça ainda estavam por serem revelados. Domingo chegou carregado de nuvens cinzentas que pareciam refletir perfeitamente meu estado de espírito. Passei a manhã preparando um jantar caprichado, lasanha de berinjela, salada de rúcula com tomate cereja e uma sobremesa de brigadeiro de colher que sempre fazia sucesso. Se essa fosse uma batalha disfarçada de reunião familiar, pelo menos eu lutaria em casa, com minha comida. Marcos chegou pontualmente às 7 da noite, acompanhado de Tiago, que havia saído para buscá-lo. Fazia meses que eu não via meu cunhado pessoalmente, e o choque foi imediato. O homem que entrou em meu apartamento parecia uma versão envelhecida e desgastada do Tiago que eu conhecia. Os mesmos olhos castanhos, mas cercados de olheiras profundas. O mesmo porte alto, mas com ombros curvados, como se carregasse o peso do mundo. Gabi, ele disse, me cumprimentando com um beijo no rosto. Obrigado por me receber. Sei que a situação não é fácil. Havia algo em sua voz, uma vulnerabilidade genuína que me pegou desprevenida. Durante os primeiros minutos do jantar, conversamos sobre assuntos neutros. O tempo, o trânsito de Florianópolis que estava impossível, as obras da ponte que nunca terminavam. Mas eu podia sentir a tensão crescendo como uma panela de pressão prestes a explodir. Foi durante a sobremesa que Marcos finalmente abordou o elefante na sala. Gabi, eu sei que você deve estar pensando que eu sou um aproveitador, começou, mexendo distraidamente o brigadeiro com a colher. E talvez você não esteja completamente errada. Tiago pareceu surpreso com a honestidade crua do irmão. Eu também fiquei. Eu ferrei com tudo, Marcos continuou, olhando diretamente nos meus olhos. Perdi o emprego porque estava bebendo. Perdi a Carla e as meninas porque estava mais preocupado em apostar no bicho do que em ser pai e marido. E agora... Ele parou, engolindo em seco. E agora devo 40 mil reais para pessoas que não aceitam desculpas. O número caiu na mesa como uma bomba. 40 mil reais. Era quase o valor da minha entrada do apartamento. E 40 mil! Repeti, incrédula.
Comecei com 5.000 emprestados de um agiota para tentar recuperar o que havia perdido no jogo. Você sabe como é essa história, né? A cada mês que não pago, o valor dobra. Tiago estava pálido. Era óbvio que ele não sabia da real dimensão da situação do irmão. Marcos, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu sinto muito pela sua situação, de verdade. Mas você está pedindo para eu abrir mão da minha casa para resolver um problema que você mesmo criou. Não é só isso, ele disse. E havia algo em seus olhos que me fez prestar mais atenção. Gabi, eles sabem onde você mora. Meu sangue gelou. Como assim? Os caras que me emprestaram dinheiro. Eles investigaram toda a família. Sabem que você tem este apartamento? Sabem quanto você ganha. Sabem que vocês não têm filhos. Para eles, vocês são a garantia do empréstimo. Que história é essa? Tiago se levantou da cadeira, finalmente mostrando alguma reação. Você usou a nossa família como garantia? Eu não usei ninguém como garantia. Marcos explodiu. Eles que fazem essas pesquisas sozinhos. É assim que funciona no mundo dos agiotas, Tiago. Eles não emprestam dinheiro sem saber como vão receber de volta. Senti como se estivesse em um pesadelo. Meu apartamento, meu refúgio, havia se tornado alvo de pessoas perigosas por causa de decisões que eu nem havia tomado. E sua mãe sabe disso? Perguntei, minha voz saindo mais baixa do que pretendia. O silêncio que se seguiu foi revelador. Marcos evitou meu olhar. Tiago ficou ainda mais pálido. Ela sabe, admitiu Marcos finalmente. Foi ela que sugeriu que eu pedisse ajuda para vocês. Disse que era melhor resolver isso em família do que deixar as coisas escalarem. Escalarem como? Insisti. Gabi. Marcos me olhou com uma seriedade que me arrepiou. Esses caras não brincam. Eles já apareceram na casa da minha ex-esposa procurando por mim. Já ligaram para o Tiago no trabalho. A próxima parada pode muito bem ser aqui. Olhei para meu marido, buscando algum sinal de que ele estava tão chocado quanto eu com essas revelações. Mas o que vi foi culpa. Culpa e medo. Você sabia, concluí. Não dos detalhes, mas sabia que havia mais coisa por trás do pedido da sua mãe. Eu suspeitava, ele admitiu, afundando na cadeira. Mas minha mãe disse que era melhor não te preocupar com os detalhes, que se você soubesse da real situação, ficaria apavorada. E eu não deveria ficar? Minha voz estava subindo de tom. Eu não deveria ficar apavorada ao saber que estou na mira de agiotas por causa de problemas que não criei? É por isso que precisamos resolver isso, né, Gabi? Marcos interveio. Se eu conseguir um lugar para ficar, posso trabalhar, posso me organizar e pagar essa dívida. Se não o quê? Senão eles vão vir cobrar de quem tem condições de pagar. A frieza das palavras de Marcos ecoou pelo apartamento. Lá fora, a chuva havia começado a cair, e o som das gotas contra a vidraça se misturava ao barulho do meu coração batendo descompassado. Olhei ao redor da minha sala, meu sofá, minha estante planejada, minha vista para o mar, e percebi que tudo aquilo havia se transformado em uma prisão. Uma armadilha dourada onde eu estava sendo chantageada emocionalmente pela família que deveria me proteger. Eu preciso de tempo para pensar, disse finalmente. O tempo está se esgotando, não, Gabi, Marcos replicou. Eles me deram até o final do mês. Final do mês. 2 semanas. 2 semanas para decidir se eu salvaria um cunhado que mal conhecia, se manteria meu casamento e se conseguiria dormir em paz, sabendo que pessoas perigosas sabiam onde eu morava. Enquanto Tiago acompanhava o irmão até a porta, fiquei sentada à mesa, olhando os restos do jantar que havia preparado com tanto carinho. Percebi que havia algo mais nessa história, algo que nem Marcos estava me contando completamente. E pela primeira vez desde que tudo começou, decidi que era hora de descobrir a verdade por conta própria. Na segunda-feira seguinte ao jantar, acordei com uma determinação que não sentia há semanas. Tiago havia saído cedo para a escola. Murmurou um "bom dia" gelado e evitou meu olhar como havia se tornado costume. Mas desta vez, sua frieza não me abalou. Eu tinha uma missão. Liguei para meu escritório e avisei que chegaria mais tarde, alegando uma consulta médica. Não era exatamente mentira. Minha sanidade mental precisava mesmo de cuidados urgentes. Vesti uma roupa discreta e peguei o carro em direção ao centro de Florianópolis. Meu primeiro destino foi o cartório de registro de imóveis. Se havia algo suspeito sobre meu apartamento, como Marcos havia insinuado, eu precisava saber exatamente o que. A funcionária,
uma senhora de cabelos grisalhos e óculos de leitura, foi extremamente prestativa. Preciso de uma certidão atualizada do meu imóvel, disse, entregando os documentos. Enquanto ela digitava no sistema, observei o movimento do cartório. Pessoas indo e vindo, resolvendo questões burocráticas de suas vidas. Como eu gostaria que meu problema fosse apenas burocrático. Que interessante, murmurou a funcionária, franzindo a testa para a tela do computador. Algum problema? Perguntei, sentindo meu estômago se contrair. Não exatamente um problema, mas seu apartamento teve uma consulta de viabilidade para desmembramento há cerca de 2 meses. Desmembramento? Sim. Alguém consultou sobre a possibilidade de dividir sua unidade em 2 menores. É comum quando o proprietário quer vender parte do imóvel ou quando há interesse de terceiros em alterações estruturais. Meu sangue gelou. E quem fez essa consulta? A funcionária verificou novamente. Regina Mendonça de Souza. Ela se identificou como familiar do proprietário. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Dona Regina havia investigado meu apartamento às minhas costas. Mas por quê? E mais importante, para quê? Saí do cartório com mais perguntas do que respostas, mas determinada a chegar ao fundo da questão. Minha próxima parada foi a construtora que havia vendido o apartamento. Talvez lá eu conseguisse entender melhor o interesse súbito da minha sogra no meu imóvel. O corretor que me atendeu na época, Juliano, ainda trabalhava lá. Quando expliquei minha situação, ele me convidou para conversar em sua sala. Gabi, que coincidência você aparecer aqui, ele disse, fechando a porta. Faz umas 3 semanas que uma senhora veio aqui fazendo perguntas sobre seu apartamento. Deixe-me adivinhar. Regina Mendonça? Exato. Ela queria saber sobre a valorização do imóvel, possibilidades de venda, esse tipo de coisa. Disse que era sua sogra e que vocês estavam pensando em vender. E você deu essas informações? Juliano pareceu desconfortável. Bem, ela sabia muitos detalhes sobre você e o apartamento. Pensei que fosse legítimo. Ela até mencionou que você estava passando por dificuldades financeiras e considerando vender para quitar dívidas da família. Dificuldades financeiras. Dívidas da família. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na minha mente, formando uma imagem que me deixou nauseada. Juliano, qual é o valor de mercado do meu apartamento hoje? Ele consultou o sistema, com a valorização da região, especialmente depois que aprovaram o novo shopping center aqui perto. Seu apartamento deve estar valendo uns 480 mil, quase o dobro do que eu havia pagado. Meu apartamento havia se tornado uma pequena fortuna, e aparentemente eu era a única pessoa que não sabia disso. Deixei a construtora com a cabeça fervilhando. Entrei no carro e dirigi sem destino específico, tentando processar tudo o que havia descoberto. Foi quando meu telefone tocou. Alô, Gabi? É a Carla. Carla, a ex-esposa do Marcos. Não falávamos há meses. Oi, Carla. Tudo bem? Não, não está tudo bem. Sua voz soava tensa. Preciso te contar uma coisa. É sobre o Marcos e sua sogra. Parei o carro no acostamento. Estou ouvindo. O Marcos apareceu aqui semana passada, bêbado, falando coisas que não faziam muito sentido. Mas ele mencionou um plano. Algo sobre seu apartamento não ser só para ele morar. Como assim? Gabi. Ele disse que sua sogra tinha um comprador interessado. Que se ela conseguisse convencer você a sair, eles dividiriam o dinheiro da venda. Ele ia ficar com uma parte para pagar as dívidas, e o resto seria dela. O mundo pareceu desabar ao meu redor. Não era sobre ajudar Marcos. Nunca foi. Era sobre dinheiro. Sobre se aproveitar da minha boa vontade e do amor que eu sentia pelo Tiago para me roubar tudo pelo que eu havia trabalhado. Carla, você tem certeza disso? Tenho. E mais. Ele mencionou que sua sogra já tinha até comprador certo. Algum empresário que quer transformar seu apartamento em escritório comercial. Por isso a consulta sobre desmembramento. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Olhei pela janela do carro para a cidade que eu tanto amava, para as montanhas e o mar que haviam me acolhido quando decidi construir minha vida aqui, e senti uma raiva crescer dentro de mim como nunca havia sentido antes. Dona Regina não queria apenas que eu ajudasse Marcos. Ela queria me destruir financeiramente e ainda lucrar com isso. E meu próprio marido? Será que ele sabia? Será que ele era parte dessa farsa desde o início? Liguei o carro e parti em direção à casa dos meus sogros. Era hora de ter uma conversa muito séria com Dona Regina. E desta vez,
Eu não seria a nora submissa que tentava manter a paz familiar. Era hora de lutar pela minha vida. Enquanto dirigia pelas ruas de Florianópolis, senti algo se transformar dentro de mim. A mulher que havia comprado aquele apartamento com seu próprio suor estava de volta. E ela não ia desistir sem uma batalha. A casa dos meus sogros ficava em um bairro tradicional de Florianópolis, uma construção dos anos 80 que Dona Regina mantinha impecavelmente organizada. Estacionei na frente do portão de ferro e respirei fundo antes de tocar a campainha. Meu coração batia acelerado, mas havia uma clareza em minha mente que eu não sentia há semanas. Gabriel? Regina abriu a porta com uma expressão de surpresa que rapidamente se transformou em um sorriso calculado. Que visita inesperada. Entre, querida. Seguia até a sala de estar, onde ela tentou manter a mesma encenação de sempre. Ofereceu café, perguntou sobre meu trabalho, comentou sobre o tempo, mas eu não estava mais disposta a participar daquele teatro. Regina, precisamos conversar sobre algumas descobertas que fiz hoje. Ela se sentou na poltrona floral que sempre ocupava, cruzando as pernas com elegância ensaiada. Descobertas? Que tipo de descobertas? Sobre as consultas que você fez no cartório de registro de imóveis, sobre as conversas com meu corretor, sobre o plano de vender meu apartamento. Vi o sorriso derreter do rosto dela como sorvete no sol. Por um momento, apenas o tic-tac do relógio de parede preencheu o silêncio. Não sei do que você está falando, ela disse finalmente, mas sua voz havia perdido toda a firmeza anterior. Regina, minha voz saiu firme, controlada. Eu sei sobre o empresário interessado em transformar meu apartamento em escritório. Sei sobre o plano de divisão do dinheiro com Marcos. Sei que você investigou a valorização do imóvel às minhas costas. Ela se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Quando se virou para mim, havia abandoado completamente a máscara de sogra carinhosa. E daí? Sua voz soou áspera, quase agressiva. Você acha que não sei quem você é? Uma mulherzinha ambiciosa que se aproveitou do meu filho para subir na vida? Eu me aproveitei do Tiago? Não consegui conter uma risada amarga. Regina, eu sustento metade das despesas da nossa casa com o meu trabalho. O apartamento é meu. Tudo o que conquistei foi com o meu esforço. Você tirou meu filho de perto da família. Ela explodiu. Antes de você aparecer, ele vinha aqui todo domingo. Passava as férias conosco. Agora mal o vejo. Isso não te dá o direito de tentar me roubar. Roubar? Ela riu. Mas era um som sem humor. Querida, aquele apartamento vale quase R$500 mil hoje em dia. Você pagou 280 mil há 3 anos. Digamos que foi um investimento da família Mendonça. Investimento da família? Levantei-me da cadeira, sentindo a indignação crescer. Regina, você está literalmente tentando me expulsar da minha própria casa para ficar com o lucro. O Marcos precisa da ajuda. Não. Minha voz ecoou pela sala. Marcos precisa de tratamento para o vício em jogo e alcoolismo. O que você está fazendo é usar a situação dele para me manipular e ainda lucrar em cima disso. Vi algo se quebrar nos olhos dela. Era como se todas as máscaras tivessem caído de uma vez. Você não entende, murmurou, afundando na poltrona. Eu criei meus filhos sozinha depois que o pai deles morreu. Trabalhei, me sacrifiquei, abri mão de tudo por eles. E agora que estou velha, que merecia um pouco de tranquilidade financeira, às minhas custas. Você é jovem. Pode recomeçar. Comprar outro apartamento. Com que dinheiros, Regina? Com que dinheiro? Se vocês querem que eu abra mão de tudo que conquistei. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era pesado. Definitivo. Onde está o Tiago nessa história? Perguntei finalmente. Regina evitou meu olhar. Ele não sabe de todos os detalhes. Mas sabe que há detalhes que eu não sei. Não era uma pergunta. Nós duas sabíamos a resposta. Caminhei até a porta da sala, mas me virei antes de sair. Regina, vou ser muito clara. Meu apartamento não está à venda. Não vai ficar disponível para Marcos. E se qualquer pessoa ligada a essas dívidas aparecer na minha porta, vou direto à polícia com tudo que descobri hoje. Você vai destruir esta família, ela disse. E havia uma tristeza genuína em sua voz pela primeira vez. Não, respondi, sentindo uma estranha paz tomar conta de mim. Vocês já fizeram isso sozinhos. Saí da casa dos meus sogros e dirigi de volta para meu apartamento. Meu apartamento, pela última vez como esposa de Tiago Mendonça. Algumas decisões se tomam em momentos de raiva.
outras em momentos de clareza absoluta. Esta foi uma das segundas. 3 meses depois, estava sentada na varanda do meu apartamento, tomando café e observando o mar de Florianópolis se estender até o horizonte. Ao meu lado, a papelada do divórcio finalizada e uma nova identidade. Gabriele Silva, arquiteta, moradora da praia de Canasvieiras, proprietária de um imóvel que valia quase R$500 mil. O apartamento continuava sendo meu refúgio, mas agora tinha um significado ainda mais profundo. Era o símbolo de que eu havia aprendido a me valorizar, a lutar pelo que era meu, a não aceitar ser manipulada em nome do amor. Tiago tentou me procurar algumas vezes nas primeiras semanas após nossa separação. Dizia que não sabia de tudo, que podíamos recomeçar, que sua família havia exagerado. Mas eu havia aprendido algo fundamental. Amor verdadeiro não vem acompanhado de chantagem emocional. Marcos conseguiu alguma ajuda através de um programa de reabilitação da prefeitura. Soube por uma amiga em comum que estava tentando reconstruir a vida longe da família e dos vícios. Torci genuinamente por ele, mas à distância. E Dona Regina, nunca mais nos falamos. Às vezes, quando passo pelo centro de Florianópolis, penso em como as pessoas podem se perder tentando controlar a vida dos outros, esquecendo de cuidar da própria. Levantei-me da cadeira da varanda, ajeitei meu roupão e caminhei até a cozinha para preparar mais café. Hoje era sábado, eu não tinha compromissos, e meu apartamento estava completamente silencioso, do jeito que eu gostava. Pela janela, vi um casal jovem caminhando de mãos dadas na praia. Sorri, lembrando que também acreditava em amor. Só havia aprendido que ele nunca deveria custar minha dignidade. Era um novo começo, e desta vez, apenas meu. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.